Meus queridos, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui ao vivo e em cores. Opa! Hoje nós estamos no nosso setting normal, porque estamos aqui na clínica, certo? E eu falei para vocês hoje prepararem os lenços. Vocês prepararam os lenços? Porque veja bem, eu quero falar com você hoje e eu quero que você me escute com muito amor e carinho, tá? É a forma como eu vou falar com vocês. E que vocês entendam a ideia da mensagem, tá? É um ponto mais doloroso, é algo que pode causar uma certa revolta, um não entendimento, talvez, algo nesse sentido. Mas veja que a ideia é que você ouça isso como eu estou falando, com esse amor, com esse carinho. Tá? Pense como eu não sou seu irmão mais velho, mas como se fosse um irmão mais velho, tá? Alguém que quer o seu bem, certo? Então, desarme-se um pouco para poder ouvir e ouça as palavras. Não tente contestar ou espere que eu faça alguma justificativa por enquanto, porque não é essa a ideia. Eu não estou te afrontando, eu estou falando pontos muito importantes sobre a nossa importância nesse mundo, certo? Então, com isso em mente, vamos lá. Bom, a maturidade, ela tem muito a ver com o que nós enxergamos do nosso papel diante dos outros. Isso no sentido de, dentro de um trabalho que você faça, ou dentro de um grupo de faculdade, seus amigos, enfim, às vezes o trabalho ele não sai da forma como havíamos imaginado, certo? E aí alguém pode criticar, porque quando nós colocamos no mundo, lembram-se da frase de ontem, o homem é dono do que cala e escravo do que fala, de Freud? Então, você é psicanalista? Não, senhor, não sou. Mas se não fosse por ele, nós não estaríamos... Bom, aqui não, né? Porque a gente está aqui por causa do Instagram. Mas a gente não teria clínica como ela é hoje. Um dia eu explico melhor isso para vocês. Então vamos lá. Então, quando alguém critica o seu trabalho, critica algo que você fez, a tendência natural é entrar em combate. É não aceitar aquela crítica, certo? Por qualquer motivo. Seja porque você não concorda com aquela pessoa, porque você não gosta daquela pessoa, então a crítica dela naturalmente já vai bater mais forte em você. Mas a verdade é que, veja só, nós sabemos quando fazemos um trabalho bem feito, certo? A gente tem essa real noção. Tanto é assim que muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, quando há alguém para corrigir aquilo, isso tanto faz setor privado, setor público, dentro de uma faculdade, até dentro de casa mesmo, quando você faz um trabalho, você sabe se você fez aquilo bem feito, você tem essa noção dentro de você mesmo. Só que se há um revisor, a tendência, não estou dizendo que você é assim, não estou dizendo que isso é uma regra geral, tá? Lembrem-se, ouçam com amor e carinho. Depois a gente debate mais o assunto. Então, quando tem esse revisor, você faz o trabalho esperando que essa pessoa revise. E aí nem sempre o trabalho é tão bem feito, correto? Justamente porque não tem motivo para eu me preocupar, a pessoa vai revisar o meu trabalho e aí ela vai dizer se está bom ou não. É ou não é assim que funciona? Quem é chefe sabe que isso se aplica mais fortemente. Porque você tem que revisar o trabalho daqueles que te entregam. Certo? Então, quando alguém critica esse trabalho, essa postura de falar, não concordo, está errado, você está errado, meu trabalho está muito bom,
veja que na verdade a pessoa tá falando a verdade, né? Na verdade está falando a verdade. Na verdade, essa pessoa está falando algo que é real. E isso bate justamente porque é uma verdade. Se eu sei que eu não fiz um trabalho tão bem feito e entrego esse trabalho mesmo assim, porque eu quero só me livrar dele, e a pessoa fala, olha, não ficou bom, é justo que eu me irrite com essa pessoa só porque ela tem a função de revisor? Não quer dizer que eu vá fazer um trabalho meia boca para entregar para ela revisar. Concorda? É assim que funciona. Acontece demais, realmente. É dessa maneira que funciona. E aí veja, dentro do contexto, né, de uma faculdade, quando você faz um trabalho e entrega lá para o seu professor, e ele fala, olha, não gostei por causa disso. Falei, né, um problema atual. Não copiar da internet, copiaram, está aqui esses locais aqui. A pessoa ainda se coloca contra aquilo, fala, não, mas eu não copiei. Aí você mostra, olha, mas está aqui o seu trabalho e aqui está o site. Estão idênticos. Não, mas eu não copiei. Então alguém acessou o seu computador, pegou o seu trabalho que você desenvolveu, aquela teoria maravilhosa da TCC inteira, e de alguma forma eles colocaram na internet com o nome da Judith Beck. Mais ou menos isso. Ou você fez um trabalho sobre logoterapia e o Frankel se apossou do seu trabalho, né? Só que ele já morreu, então não teria como também, né? Mas isso acontece. E por que eu estou falando isso? Vem comigo. Quando alguém critica o seu trabalho e você sabe que não está bom, não é justo que você se irrite com isso. Porque você sabe que não está bom. Só que, ao mesmo tempo, quando a pessoa fala isso para você, apontar o erro, apontar uma falha, desperta em você aquele sentimento, pô, eu sabia que não estava bom, eu sabia que eu devia ter feito melhor, mas eu não queria que percebessem, porque estão vendo que eu fiz algo meia boca ali, né? Meio mequetrefe. Mas eu não quero que apontem o meu erro. Quem é que gosta de ter o erro apontado? Ninguém. Ninguém gosta, ninguém se sente feliz. Nossa, que bom, hoje eu cheguei no trabalho, todos os meus relatórios estavam errados. Alguém é assim? Você já viu alguém falando dessa forma? Claro que não. Não gosta de ter um erro apontado. Agora, seja bem sincero. O que você faz também para que esse serviço seja entregue a contento? Seja bem feito. Que você entregue um trabalho impecável. Impecável, que eu digo, não estou falando para você fazer um trabalho perfeito, eu estou falando para você fazer um trabalho em que você usa o máximo da sua capacidade, o máximo da sua potência, você usa o seu máximo para fazer aquele trabalho. E não importa o trabalho. Se você trabalha numa copiadora, você vai tirar a melhor Xerox que já foi feita na face da Terra. Se você trabalha numa empresa que faz relatórios de estatística, você vai fazer o melhor relatório de estatística que já existiu. Se você é professor, que nem eu, você vai dar a melhor aula do mundo. Não importa se a turma são 60, 70 alunos e só um está olhando para você. Às vezes não tem ninguém olhando para mim. E mesmo assim eu dou aquela aula com toda a minha força, toda a minha potência. Por quê? Porque eu estou ali. Eu já falei para vocês não regularem as suas atitudes pelos outros, certo? Lembra da live de empatia? Então, se não assistiu, vai lá, corre e vê essa live da empatia. Então, se eu tenho um serviço, se eu falo com alguém, se eu estou dando uma aula, por exemplo, que isso acontece bastante, ninguém está nem aí, está todo mundo no celular, etc e tal. Você tenta trazer o máximo possível, mas você também não vai ficar chamando a cada 2 segundos, porque não adianta, porque aí você não consegue andar. Mas você está ali dando aquela aula. E às vezes para ter uma pessoa prestando atenção. Então você dá a aula para aquela uma pessoa. Você entrega tudo o que você tem dentro de si para essa uma única pessoa. Já vai ter valido a pena. A questão é que nós não nos dedicamos para fazer as coisas da forma como elas merecem ser feitas. E você pode transplantar isso para todas as outras relações.
Você reclama que seu marido, sua esposa não te dão a atenção necessária, você reclama que ninguém no trabalho percebe o que você faz, blá, 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 blá. São reclamações, em tese, até válidas. Mas qual a sua relevância? O que você faz também dentro desses contextos? O que você entrega? O quanto que você se dedica? O quanto que você se esforça para essas pessoas? Entendeu por que eu falei para você pegar a sua caixinha de lenço hoje? Hoje é quarta-feira, dia de verdurão, então aqui estão algumas verduras. A verdade é que nem sempre nós nos dedicamos com o máximo da nossa potência. Porque isso demanda esforço, isso demanda energia, óbvio. Mas ora, se é para fazer, por que não fazer da melhor forma possível? E aí veja, eu volto no ponto da perfeição. Não é para fazer perfeito, mas você vai utilizar todos os elementos que você tem dentro de si. Deveria ser uma revisão, mas acaba sendo refazer o trabalho, exato. É chato você refazer o trabalho do outro, então não precisa do outro. Se eu tenho que revisar o trabalho de três pessoas, e aí acaba que eu refaço o trabalho dessas três pessoas, por que eu vou manter mais três pessoas, vou pagar mais três pessoas, sendo que eu faço o trabalho delas também? Não adianta usar um modelo. Você tem que produzir, você tem que se dedicar, você tem que ir atrás. Leia o que você fez, veja se você está de acordo com aquilo, porque olha, é o seu nome que vai. Ah, mas é porque a empresa não me valoriza, porque os alunos não me dão bola, porque isso e aquilo e aquele outro. Ok, mas você está fazendo isso para quem? Só por eles? Me diga se você não tem satisfação interna em fazer um bom trabalho. Quando você olha e diz, caramba, eles não vão me pagar nada por isso, mas que trabalho bom, baita trabalho top que eu fiz aqui. Não dá uma satisfação? Não fica lá dentro aquela sensação de, poxa, eu falei que ia fazer um negócio, fui lá e fiz, ficou muito bom. É tipo aquele miojo que você inventa, gourmetizar, que você come. Tudo bem, é péssimo exemplo, mas você vai lá e faz um miojo maravilhoso. Você fica orgulhoso. Cara, isso você pode ter essa sensação com qualquer coisa que você faça. E nas relações humanas também. E aí, essa parte de qual a nossa real importância. Agora vem comigo. E aí eu reforço, ouça com muito amor, muito carinho, tá? O que eu vou te falar. Nós não temos a ideia da nossa importância real no mundo. Já parte daí. Nós temos uma expectativa do quão importante nós somos no mundo e para as pessoas à nossa volta. E por que isso nos prejudica? Porque essa expectativa, esse achismo de que somos tão importantes, nos impede de fazer várias coisas, de experimentar várias coisas, de mudar de carreira, de mandar um bilhete para uma pessoa que você está interessado, experimentar um novo tipo de esporte. Ah, mas ninguém faz isso. Quem é que vai querer fazer futevôlei aqui em Brasília? Vai lá e faz você, cara. Você vai encontrar outras 10, 15 pessoas que façam isso. Entendeu? Ah, eu vou torcer pro Botafogo sozinho. Não, deve ter mais uns 3 ou 4 no Brasil que torcem também para esse time. Mas a questão é que você pode ir fazer essas coisas se você parar de se importar, ou melhor, se você parar de pensar que você é tão necessário e importante assim, que está todo mundo de olho em você, vendo quais são os seus passos, o que você está fazendo. O que o Antônio... Olha só, são 8 bilhões de pessoas no mundo, certo? Algumas pessoas têm medo de ser hackeadas. É um medo real, acontece bastante. Mas vamos lá. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Qual a chance de alguém lá na Noruega olhar assim, acho que eu vou hackear o Tonho Iones lá no Brasil. Deixa eu ver o que ele tem lá no computador dele. Você acha que é assim que funciona? Não é assim que funciona. A gente não tem essa importância, ninguém nem sabe da minha existência. Entendeu? E ainda assim, as pessoas que sabem da nossa existência, como pai, mãe, nossos filhos, marido, marida, né, namorado, namorada, enfim,
os seus parceiros românticos, seus amigos, essas pessoas todas, elas não pensam em nós 24 horas por dia. Nem, sério, nem nossos pais pensam em nós assim, com tanto afinco, com tanta constância. Entende? São maus pais por isso? O meu marido é péssimo, ele só pensa em mim por 3 horas por dia. Isso não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Não é algo negativo. O que eu estou dizendo é que nós não somos tão importantes assim para nada. Aí você fica se importando com a forma que seu cabelo foi cortado. Você queria cortar, por exemplo, eu queria cortar o cabelo baixinho, cortei. Se eu for me importar com o que dizem sobre isso, eu não vou cortar. Aí eu não posso eu mesmo experimentar qual é a altura do meu cabelo. Mas Antônio, é um exemplo horrível. Né? Não, não é não. É exatamente essa a questão. Se eu me acho tão importante assim no mundo, se eu me achasse assim tão importante no mundo, eu seria incapaz de inclusive raspar a cabeça, como eu já fiz. Porque eu queria ver como é que ficava. Eu tinha uma curiosidade. Mórbida, eu sei, ficou horrível, tá? Ficou muito horrível. Mas eu queria ver como é que ficava. Eu queria deixar a barba bem grande. Eu fui lá e deixei. Todo mundo falou, tá horrível. Só teve um amigo meu que falou que ficava legal, mas ele era motociclista, então não conta, né? Porque para motociclista, quanto mais estranho a gente tá, mais bonito a gente fica para moto. Mas enfim. E aí, olha, se eu não tivesse testado aquilo, eu não tava diagramado assim hoje. Porque eu ia estar tão preocupado com a opinião dos outros, que eu ia chegar num barbeiro e falar, moço, corta meu cabelo. Ele ia falar, como? Não sei, vê aí, o jeito que você quiser. Você entende daí a questão? Nos achar tão importantes assim acaba impedindo que você tenha uma vida. Você fica se poupando. Se poupando de quê? De fazer qualquer coisa. Eu não vou em tal lugar não, porque, não sei, vai ter uma galera diferente, mais nova, uma galera mais velha. E olha como isso funciona em todos os locais. Eu não vou começar a faculdade agora com 40 anos, porque eu já estou velho. Meu filho, não tá, só não tem tempo para fazer as coisas quando a gente morre. E até lá você pode fazer qualquer coisa, dentro do humanamente possível, tá? Algum ser humano já fez aquilo que você quer fazer? Já, então vai lá e faz, porque é possível. Claro que tem as limitações de idade, as limitações físicas, de condição, financeira, etc, etc, etc. Existem essas limitações, ok. Nós já falamos sobre os benefícios da velhice. Né? Se você não viu, corre lá na live. Então, você falou que tudo vai se amarrando, né? Pois é, tudo vai se amarrando, tudo vai fazendo sentido. Então, olha só, se a gente se acha tão importante assim, você deixa de fazer as coisas. Por exemplo, você está na rua e vê alguém que você acha famoso. Que você acha não, alguém que é famoso. Você queria tirar uma foto com essa pessoa. Por que você não foi? Fiquei com vergonha. De quê? Eu fiquei com vergonha das pessoas me vendo lá e não tietar aquela pessoa. Aí você não tirou foto. E outras 20 pessoas tiraram foto lá com ele. Né? Exatamente assim que acontece, né? Porque você fica com vergonha, aí o que os outros vão pensar? Nós não somos tão importantes assim. E outra, olha só. Digamos não. Quando meu cabelo estava raspado, que estava bem feio, realmente estava feio. Né? Ou então a barba de eremita. Cara, vocês acham que realmente alguém passou mais do que 5 minutos em um dia pensando sobre a minha barba e meu cabelo? Nossa, vocês viram o Tonhonhões? Ele raspou o cabelo. Mentira, pera que eu vou criar um grupo de WhatsApp aqui pra gente poder discutir esse negócio. Vamos fazer um curso online aqui também do cabelo do Tonhonhões. Vocês acham que isso acontece na vida real? Sinceramente falando? Você olha pra você mesmo todos os dias e fica tanto tempo pensando sobre você mesmo? Cara, nem você pensa em você tanto tempo assim quanto você acha que os outros vão pensar. Entendeu? Você pode amar uma pessoa, você ama seu filho, você ama seu marido, você ama seu pai, sua mãe, você ama todo mundo. Você pensa neles 24 horas? Não pensa, porque primeiro que não é viável, você tem outras coisas para fazer, certo? Segundo que eles têm a importância deles em vários momentos ali da sua vida, em algumas situações do seu cotidiano.
Então, quando eu digo qual a nossa real importância nesse mundo, é para você refletir. Por que eu me importo tanto com a opinião dos outros? Por que eu não faço as coisas que eu quero fazer, sendo lícita, moral e ética, tá bom? Nada de sair por aí justificando. Se você vive uma vez, Tonho Anjos falou pra gente sair doido aqui e a gente não tem importância nenhuma. Não é isso que eu tô falando, por favor. O que eu tô dizendo é, nós temos um devido lugar no mundo. E esse devido lugar não é tão importante quanto a gente acha que é. Ou seja, se alguém criticou o seu trabalho, que está ruim, provavelmente ele deve estar ruim mesmo. Provavelmente deve não, né? Ou provavelmente ele deve estar ruim. Provavelmente ele está ruim mesmo. Seja sincero, analise-se. Veja seu trabalho. Se você fosse seu chefe, você compraria aquilo de você? Se a resposta for sim, então ok. Você fez um bom trabalho. Se a pessoa não concorda, ela não está concordando com o seu trabalho e não com você. Aí, olha como isso é incrível. Tem pessoas que brigam umas com as outras por conta de humor. Alguém manda um rios, o outro pega e assiste, ou então vem, olha só, olha esse rios aqui, e a pessoa está lá olhando. Tá, o que tem? Você não gostou, não? Não vi nada demais, eu achei engraçado. E as pessoas começam a brigar por causa disso. Parece bem ridículo quando a gente fala, né, dessa forma. Porque é. E é exatamente isso que acontece. Eu sou tão importante, a minha opinião é tão relevante nesse planeta, que se eu te mostro uma coisa engraçada, a sua obrigação é rir. E se você não rir, você está dizendo que eu tenho um valor mínimo, ou não tenho valor, ou eu estou errado, ou isso, aquilo, e blá, 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 blá. Você vai fazer uma conjectura enorme para justificar o seu sofrimento. Só que, na verdade, a pessoa só não gostou. A gente tem isso com música, com cores, com carros, com qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Claro, existe o conceito do que é bonito de verdade e o que é feio de verdade. Isso existe, né? No entanto, veja, eu estou sendo bem sincero, eu estou ficando chateado porque a pessoa não concordou comigo, ou eu estou me sentindo ofendido porque ela não concordou. E se ela não concorda comigo, qual a relevância disso daí? Tá, existem situações, meu filho. Eu sei que isso não é uma regra geral. Eu já falei lá no começo, não é uma regra geral. Isso é para você refletir e pensar quantas vezes você se acha mais importante do que efetivamente você pode ser. Nós nem sempre somos tão importantes assim na vida de qualquer pessoa. Tá? Porque quando eu falo ninguém me ouve. Aí, então, o que você fala é relevante? É importante? Você estudou para falar aquilo? Pode pegar. Pegou? Então. Você estudou para falar aquilo? Ninguém me ouve. Olha, às vezes o que a gente está falando não é nem um pouco interessante. Ninguém está nem aí para aquilo naquele momento. Imagina só eu começar a falar sobre motos quando minha esposa estiver com as amigas dela, em algum encontro delas. Alguém vai me ouvir? Não. Vai ter a menor relevância, da mesma forma como se ela viesse falar da promoção da bolsa de não sei da onde, quando eu estiver com meus amigos motociclistas. Vai adiantar alguma coisa? Não, ninguém vai falar, Porque existem momentos para a gente poder também ser ouvido. Agora, se a gente quer ser ouvido a todo momento, bom, então você tem que falar coisas relevantes, efetivamente inteligentes e relevantes, que agreguem. Porque do contrário, ninguém vai querer te dar atenção. E aí você vai ficar meio que aquele chato. Ei, tô falando, ninguém tá me ouvindo. Ei. Entendeu? Então, veja só que, né, a beleza não é relativa. Suas impressões, sim. Exato. A impressão que a gente tem sobre as coisas pode ser relativizada. Agora, o que é a beleza efetivamente falando, isso não tem como ser relativizado. Uma coisa bonita é uma coisa bonita, ponto final. Não tem... é porque esse é o meu ponto de vista. Não tem, não. Não tem. E essa é a justificativa da gente ver algumas obras de arte, entre aspas, que estão lá expostas, que às vezes é um canudo com um barbante amarrado. Não veja a profundidade do artista. Filho, isso daí é um barbante amarrado. O pessoal lá na Idade Média e antes, na Grécia Antiga, eles pegavam um bloco de mármore
ia batendo com o martelinho lá até fazer uma pessoa com veias aparecendo. Aquilo é arte. E não um canudinho com barbante amarrado. Por favor, né? Noção. Enfim. Então, olha só. Nós não somos tão importantes assim. Então, não fique chateado se alguém discordar do seu humor, tiver uma opinião diferente sobre um gosto musical. Se você tiver feito, esse é sensacional, se você fez uma comida e a pessoa não gostou, olha, às vezes está ruim. Às vezes ela não gosta daquilo. Quantas vezes eu já não fiz comida e eu não gostei muito não. E aí minha esposa falou, não, essa aqui tá boa. Ou então, teve uma vez que eu quis matar nós dois, né, com sal. Eu botei muito sal no negócio, ficou horrível. Eu ri daquilo, porque tava ruim mesmo. Veja se não é verdade quando alguém critica. Pense sobre isso antes de você se insurgir. Lembra? Sobre reagir e agir no mundo? Então, tá aí uma coisa que a gente precisa pensar antes de ser reativo. Vou reagir. Alguém me criticou, eu vou lá reagir. Vou partir para cima, porque a defesa, o ataque é a melhor defesa. Não, tem nada a ver. Faz um exame. Deixa eu ver aqui se realmente eu não fiz algo errado. Deixa eu ver se meu trabalho ficou bom. Essa comida tá horrível. Eu tô cozinhando um porco para quem não gosta de comer porco. Cara, mas aí eu também tô pedindo, né, para ser criticado. E veja se às vezes a gente não faz isso. A gente cavuca ali uma crítica, né? Vou cavucar uma crítica. Vou fazer algo que eu sei que a pessoa não vai gostar, ela vai reclamar e eu vou ficar bravo com ela porque ela se irritou. Mas espera, se você sabe que a pessoa vai se irritar, por que você está deixando ela irritada com aquilo? Então, reflita. Quando alguém criticar seu trabalho, separe. Né? Eu faço isso. É um exercício, tá? Não é algo que você vai acordar ou vai desligar esse celular e vai falar, agora, quando me criticarem, eu vou entender de outra forma, porque o Tonho Yones falou que... Não é essa a ideia. A ideia é que você pratique, tá? Até você chegar num nível de compreensão e aí você vai se desenvolvendo, certo? É que nem exercício, é praticar um outro idioma. Então, o que você faz? Criticar o seu trabalho. Então, existe, no meu caso, tem o Antônio profissional e o Antônio pessoa. Se eu estou aqui no meu papel de Antônio profissional e alguém fala, o seu trabalho não ficou bom, pera, por que não ficou bom? Me explica aqui, deixa eu melhorar ele. Deixa eu ver se, né, eu concordo com isso. Beleza, tá certo. Tem como melhorar. Então, não, eu não concordo, porque olha só, meu ponto de vista foi esse. Você não acha que assim fica bom também? Entendeu? Não precisa chorar, não precisa brigar. Porque você só ganha... Assim, não é para você fazer coisas e deixar todo mundo criticar, que isso é uma maravilha, uma coisa bonita. Não é nesse sentido. Mas quando alguém critica o seu trabalho, você tem uma oportunidade de melhorá-lo. Quando alguém critica a sua comida, é uma oportunidade de cozinhar melhor. Quando alguém fala que você teve um mau comportamento numa festa, é uma oportunidade para você ter um comportamento melhor. Entende? É básico, né? É bem óbvio quando a gente explica assim, mas é difícil colocar na prática. Então, veja só o quão importante você é, primeiro, tá? Sabendo que a nossa importância nem é tão grande assim, ninguém está nos observando, as pessoas estão muito mais preocupadas com os problemas delas. Eu não vou falar com aquela menina porque eu tenho bafo. Enquanto a menina está pensando, nossa, tomara que aquele garoto não venha falar comigo, porque daí ele vai ver que eu estou com olheiras. Ninguém não está nem aí pra gente, na verdade, porque as pessoas estão muito preocupadas com seus próprios defeitos. O holofote, pensa no holofote. O holofote que você põe sobre você, cada um está fazendo a mesma coisa. Cada um está com o seu holofote em si. Beleza? Lembre-se, foi com muito amor e carinho. Tá? Porque é um tema delicado, eu sei. Mas é um passo. É um passo que a gente dá para ser melhor, para ser mais maduro. Tá joia? Fiquem todos muito bem. Tô nem aí, vou falar assim mesmo. Fiquem todos muito bem. E aguardo vocês amanhã. Espero que compreendam. Vejam a live para vocês internalizarem alguns pontos. E nos vemos amanhã. Certo? Na nossa live do dia útil. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela audiência e pela paciência.